Olá, vamos para mais uma aula de álgebra lineares. Bom, o tema hoje a gente vai falar sobre o outro tipo de resolução. A gente viu na aula passada o método de equivalência ou substituição. Hoje a gente vai falar do método de resolução pela regra de Cramer e a classificação de sistemas de equações lineares. Como que a gente pode classificar esses sistemas? Bom, continuando então falando sobre os métodos resolutivos de sistemas lineares, hoje a gente vai falar desta regra, da regra de Cramer. Então tem alguns passos que a gente deve seguir, né? A ideia da regra de Cramer é a gente utilizar determinante, né? Então com os determinantes a gente monta alguns determinantes para encontrar a solução, encontrar as variáveis do meu sistema de equação, né? Então os passos lá. Primeiro, a gente vai montar um determinante principal, né? A gente vai identificar ele aqui como dp, que ele é formado pelos coeficientes das incógnitas. Okay? No segundo passo, a gente monta os determinantes que a gente fala que são os determinantes secundários, né? Ou seja, dx, dy e dz, onde a gente vai substituir em cada um deles, né? Em dx, em dy e dz, a coluna da variável correspondente pela coluna dos termos independentes. Tá? E por fim, o valor das incógnitas vão ser obtidos por essas relações aqui. O x vai ser o determinante de x dividido pelo determinante principal. O y vai ser o determinante de y dividido pelo determinante principal. E o z, o determinante de z dividido pelo determinante principal. Vamos ver um exemplo, como é que a gente pode fazer isso então? Então, um exemplo é esse sistema aqui. Ó. Eu quero encontrar os valores de x, y, z, agora utilizando a regra de Cramer. Tá? Então, ó, x menos y mais z igual a 1, 2x mais y mais 2z igual a 0, e 3x menos y mais z igual a 1. Tá? O primeiro passo é montar esse determinante principal. Né? Esse determinante principal ele é montado como? Utilizando os coeficientes das incógnitas. Tá? Os coeficientes das incógnitas são os valores que estão multiplicando as variáveis. Okay? Então, olha lá como é que vai ficar. Aqui ó, tem x menos y mais z. Então, 1 menos 1 e 1. Aqui tem 2x mais y mais 2z. Então, 2, 1 e 2. Por fim, 3x menos y mais z. 3 menos 1 e 1. Então, esse é o determinante principal. Um determinante de ordem 3, que a gente resolve ele através da regra de Sarros. Né? Pode dobrar aqui o número de colunas aqui, fazer as multiplicações invertidas, cruzadas, de forma que encontre-se o valor dele. Okay? Então, esse é o determinante principal. Monto ele a partir dos coeficientes das incógnitas, né? Os valores que estão multiplicando as variáveis. Na sequência, eu vou montar os determinantes secundários. Tá? Então, vamos fazer lá o dx, o dy e o dz. Então lembra, ó, o determinante principal é esse aqui, que a gente montou ali no slide anterior. Esse aqui é o principal. Como que a gente vai montar os secundários? O dx, dy, dz. Ó. Então, no lugar aqui, ó, né, essa primeira coluna aqui são os coeficientes de x. Então, no lugar do coeficiente de x, eu vou colocar os valores dos termos independentes, que estão depois da igualdade. Tá? Então, eu substituí. Ó, no lugar do 1, 2, 3, ficou 1, 0, 1. Tá? Esses valores, eles vêm lá dos termos independentes, lá do meu sistema. Né? Depois que a gente vê a igualdade lá, esses termos que vão colocar aqui. Da mesma forma, ó, em y, no lugar dos valores de y, a gente vai colocar 1, 0, 1. E no lugar dos valores de z, para montar o dz, eu vou substituir lá e colocar 1, 0 e 1. Okay? Então, esses são os determinantes secundários que a gente monta. Depois, eu vou calcular cada um dos determinantes. Okay? Então, olha lá. O meu dp vai ficar 1, 2, 3, menos 1, 1, menos 1, 2, 6. Faço lá as multiplicações pela regra de Sarros, chego no valor de menos 6.
os secundários, né? O dx aqui também fazendo as contas deu 0, o dy aqui fazendo as multiplicações deu 4 e o dz deu menos 2. Ok? Agora, como é que eu encontro então o valor de x, y e z? O valor de x, y e z vai ser dado por essa relação aqui. Ó. Então, x vai ser determinante de x dividido pelo determinante principal. Então, 0 dividido por menos 6 dá 0. O y, 4 dividido por menos 6, só fazendo a simplificação aqui, fica menos 2 terços. E, por fim, o z, menos 2 por menos 6, vai ficar mais 1 terço. Tá? Então, esse aqui seria o valor, o resultado das incógnitas, ok? Bom, esse é um segundo método, né? A regra de Cramer que a gente faz. A regra de Cramer também ela é útil para a gente classificar os sistemas, ok? Então, olha lá, quando a gente fala em classificação de sistemas lineares, a gente tem algumas possibilidades de verificar o comportamento do sistema. Então, primeiro lá, a gente fala de um sistema possível determinado, que tem uma solução, tá? Esse é o sistema possível. E depois o sistema possível indeterminado, o SPI. Então, o sistema possível ele é um sistema que tem solução. Pode cair em duas situações. Primeiro, ele pode ser possível e determinado, ele possui uma só solução. E ele pode ser possível e indeterminado, ele possui infinitas soluções. Tá? Outro tipo de sistema é o sistema impossível. Tá? E esse tipo de sistema ele não tem solução. A gente não encontra nenhum valor válido para resolver esse tipo de sistema. Então, podemos classificar o sistema como SPD, possível e determinado, SPI, sistema possível e indeterminado, e SI, sistema impossível. Ok? Como que a gente faz para encontrar, então, classificar esses sistemas, tá? Então vamos dizer lá que a gente tem na primeira forma aqui um sistema que tem n equações com n incógnitas, ou seja, o número de equações é igual ao número de variáveis. Como que a gente faz a discussão ou classificação do sistema? Pela regra de Cramer. Okay? Então primeiro lá, o sistema vai ser possível e determinado se o determinante principal for diferente de zero. Então se eu estiver resolvendo um sistema para classificar ele, né, pedir se ele é possível determinado, possível indeterminado ou um sistema impossível, eu vou primeiro calcular esse determinante principal. Se ele der um valor diferente de zero, eu sei que ele é possível determinado. Ok? Agora, se esse determinante principal for igual a zero, eu preciso verificar outras duas condições. A primeira, se o determinante de x for igual ao determinante de y, for igual ao determinante de z, que for igual a zero, isso vai me caracterizar como um sistema possível indeterminado. Tá? Então, eu calculei lá o determinante principal, deu zero. Vou ter que calcular os secundários. Se os secundários também forem zero, então é um sistema possível indeterminado. Agora, quando eu calculo o determinante principal e dá zero, e algum dos determinantes secundários, tanto dx, ou dy, ou dz, for diferente de zero, isso caracteriza para mim um sistema impossível. Tá? Então, olha lá, duas condições. Primeiro, o sistema vai ser possível determinado se o determinante principal for diferente de zero. Se o determinante principal for igual a zero, eu preciso verificar o valor dos determinantes secundários. Se algum dos determinantes secundários for igual a zero, é um sistema possível indeterminado. Se algum dos determinantes secundários for diferente de zero, é um sistema impossível. Ok? Agora, temos um sistema com n equações e m incógnitas, ou seja, o número de equações é diferente do número de variáveis. Como que eu faço, então, para verificar a classificação, né, a discussão desse sistema através do escalonamento? Então, primeiro, eu escalono o sistema, que é aquele primeiro método que a gente viu na aula passada, lá de equivalência ou substituição. Tá? Eu vou fazer aquela substituição toda, o passo a passo. Depois, vou verificar se o sistema apresentar alguma igualdade absurda, né? Por exemplo, 0 igual a 5, 1 igual a 7, 3 igual a 10, alguma coisa desse tipo, a gente já fala que o sistema é impossível. Então vamos dizer que eu estou lá fazendo escalonamento, fazendo lá a substituição das variáveis e encontro uma igualdade absurda. Então a gente já classifica ele como um sistema impossível.
Se apresentar o número de equações igual ao número de variáveis, o sistema é possível e determinado. Então, se o número de equações for igual ao número de variáveis, é um sistema possível e determinado. E se o número de equações for menor que o número de variáveis, tenho menos equações do que variáveis, incógnitas, o sistema ele vai ser possível e indeterminado. Então, essa regra quando eu tenho aqui o número de equações diferente do número de variáveis. Vamos ver exemplos, como é que a gente classifica os sistemas então? Então eu quero classificar os sistemas. O primeiro sistema a classificar é esse aqui. X mais y mais z igual a 1, x menos y mais z igual a 0 e 2x mais 2z igual a 3. Okay? Então, 3 equações, 3 variáveis. Vamos aplicar a regra de Cramer para classificar esse sistema. Então, primeiro lá, eu vou montar o determinante principal. Então, o determinante principal, 1, 1 e 2. 1, 1 e 2. Aqui é o y, 1 menos 1. Na terceira equação não tem y, então ficou 0 aqui. Então, 1 menos 1 e 0. Depois, 1, 1 e 2. 1, 1 e 2. Então, vamos calcular esse determinante. Calculando esse determinante principal aqui, eu cheguei ao resultado que deu 0. Então, quando o determinante principal dá 0, eu preciso verificar os determinantes secundários. Tá? Então, vou montar o dx. Para montar o dx, no lugar da coluna onde tem os coeficientes de x, 1, 1 e 2, eu vou substituir pelos termos independentes aqui, 1, 0 e 3. Então tá aqui, 1, 0 e 3. Vou repetir os outros, 1 menos 1 e 0, 1, 1 e 2. Tá aqui. Calculando esse determinante secundário, ele deu 4. Então olha lá. A condição é assim. Se o determinante principal for 0, que foi o que aconteceu, quando algum dos determinantes secundários, dx, dy, dz, for diferente de 0, notem que o nosso dx já deu 4, já é um valor diferente de 0. Significa que esse sistema é um sistema impossível. Então, logo, a classificação dele é um sistema impossível. Calculei o determinante principal, deu 0. Se o determinante dá 0, calculo algum dos secundários. Se algum dos secundários for diferente de 0, foi o que aconteceu, eu calculo o sistema, eu já classifico ele como sistema impossível. Professor, não precisa calcular dy, dz? Não, não precisa. Eu preciso mostrar apenas algum deles for diferente de 0, eu já consigo classificar como sistema impossível. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Então agora, tenho esse sistema aqui. X mais 3y mais z igual a 0, 2x mais 6y mais 2z igual a 0 e menos x menos 3y menos z igual a 0. Quero classificar esse sistema. Então, vou fazer de novo lá. O determinante principal. Olha lá. 1, 2 e menos 1. Está aqui. 3, 6 e menos 3. Aqui. E 1, 2 e menos 1. Aqui. Calculei esse determinante e esse valor deu 0. Tá? Quando o determinante principal for igual a 0, se algum dos determinantes secundários também for 0, é um sistema possível indeterminado. Professor, como é que você sabe que algum dos determinantes secundários vão ser 0? Olha lá. Nesse sistema aqui, se a gente... vamos montar aqui o dx. dx vai ser igual. Então, vamos montar lá a matriz do dx. No lugar onde tem os coeficientes de x, a gente vai colocar os termos independentes, depois da igualdade lá. 0, 0 e 0. Depois eu vou repetir os outros, 3, 6 e menos 3, e 1, 2 e menos 1. Tá? Esse é o determinante de x. Quanto que vai dar esse determinante de x? Lembra das propriedades das matrizes? Quando a gente tem uma fila de zeros, o determinante vai ser igual a 0. Então, se eu fizer tanto o dy e o dz, eles também vão ser iguais a 0. Porque eu vou sempre substituir por essa fila aqui, de zeros, para calcular os seus valores. Tá? O determinante principal deu 0 e os determinantes secundários também são 0, a gente classifica então o nosso sistema como impossível. Sistema possível indeterminado. Ok? E o próximo exemplo, então a gente tem esse sistema também de 3 equações e 3 variáveis, x mais y mais z igual a 1, x menos y mais z igual a 2 e 2y mais 2z igual a 0. Okay?
Vou montar o determinante principal. Então, olha lá, ó, 1 não tem x na terceira equação, então vai ficar 0. 1 menos 1 e 2, 1 menos 1 e 2, e 1, 1 e 2, 1, 1 e 2. Calculando esse determinante principal, eu cheguei ao valor de menos 4. Logo, o sistema vai ser possível e determinado se o determinante principal for diferente de 0. Então, esse valor é diferente de 0. Logo, esse sistema é um sistema possível e determinado. Ok? Legal, é isso aí. Então, a aula sobre classificação e resolução da regra de Cramer. Bons estudos!